Bem-vindo, pessoal, ao 12º episódio de Between Legends. Comigo hoje tenho o Mauro Franklin. Mauro, seja bem-vindo. Eu gostaria que desses uma pequena apresentação tua. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, não sei quando é que as pessoas vão ver isto. O meu nome é Mauro Franklin, sou mais conhecido pela minha página do Instagram, Franklin Limits. Sou treinador, já fui treinador só de powerlifters, agora sou treinador de powerlifters, também treino algum pessoal que faz mais streetlifting. Considero-me neste momento um treinador de pessoas, até porque lido com muitas pessoas que não estão propriamente ligadas a nenhum destes dois desportos, são simplesmente pessoas que querem treinar para melhorar as suas capacidades físicas, ou são simplesmente pessoas que têm algum tipo de dor e que não sabem como é que hão de abordar o processo de regresso ao treino, e eu gosto de ajudar nessa parte do processo. Consegues-nos dizer alguns objetivos que tenhas presentes agora no início do ano e futuramente nos próximos anos, mesmo a nível profissional como também como atleta? Em termos profissionais, eu vou ser sincero, eu sou o profissional mais random, mais YOLO de sempre. Eu produzo conteúdo e vou quase onde o vento me levar. Claro que tenho alguns objetivos em termos de número de clientes que quero ter, em termos de quais é que são as pessoas com quem eu quero trabalhar, quais é que são as formações que eu quero fazer, por exemplo. Mas não sou daquelas pessoas que têm um checklist de 20 coisas que têm de fazer em 2024. As melhores coisas, na realidade, em termos da minha carreira, acabaram por acontecer de forma, nem sei se esta palavra existe em português, mas tipo serendipituosa, ou seja, tipo foi um acaso. Okay. A palavra sei que existe em inglês, é serendipity, que é tipo uma coisa que acontece ao acaso, mas é um bom acaso. Portanto, eu gosto que exista algum espaço para essa aleatoriedade na minha vida, na minha carreira, mas tenho alguns objetivos que, claro, gostava de atingir os 20 mil seguidores no Instagram, gostava de trabalhar com X pessoas para colocar mais alguém a trabalhar comigo, mas não dirijo toda a minha atenção para esses objetivos, porque gosto também que as coisas aconteçam e gosto de deixar que elas aconteçam por si só. Em termos de a parte atlética, eu também faço powerlifting, para quem não sabe, também comecei a competir no ano passado em streetlifting, portanto eu tenho como objetivo este ano fazer pelo menos 2 competições de powerlifting, tem sido a minha média nos últimos anos. Tenho como objetivo melhorar o meu total em competição pela primeira vez em anos. Eu tive uma lesão no glúteo que se prolongou durante muito tempo, tive 3 anos a tentar recuperar isso e finalmente estou a conseguir treinar de forma confortável e de forma consistente. Também tive uma lesão no adutor o ano passado quando estava a começar a treinar de forma consistente, o que me atrasou ali um bocadinho o processo, mas agora estamos a voltar. Portanto, quero melhorar o meu total em competição e quero melhorar o meu total mesmo no ginásio. Em relação ao streetlifting, ganhei a minha primeira competição. Ganhei porque sou um outsider e estou mais habituado ao movimento do squat e sou muito mais forte no squat do que as outras pessoas. Elas foram mais fortes que eu no muscle up, no pull up e no dip, mas eu compensei com a minha diferença no squat. Se estou a contar ganhar outra vez, não é de todo o meu objetivo. Eu sei que não sou um ótimo atleta de streetlifting, mas quero ir ao streetlifting pura e simplesmente porque gosto da modalidade, quero divertir-me e quero melhorar os meus movimentos com peso corporal. E consegues compartilhar esse performance ou esse treino de powerlifter com streetlifting? Depende da fase. Eu normalmente especializo-me numa das duas. Quando comecei a treinar streetlifting, comecei a treinar apenas os muscle-ups porque estava numa preparação de powerlifting, portanto não podia colocar os outros movimentos com um foco assim tão grande, não podia colocar os pull-ups, por exemplo, 2-3 vezes por semana. Sim. E os dips 2-3 vezes por semana, porque ia interferir nomeadamente com o bench press e com o deadlift. Mas consigo fazer essa gestão de modo a não perder demasiado as qualidades de uma das modalidades quando treino para melhorar as qualidades da outra. Nessa competição de streetlifting acabei por ter um squat mais forte do que na competição anterior de powerlifting, também estava ligeiramente mais pesado, o que também tem aqui alguma influência, mas consegui bem manter as minhas capacidades. Não treinei bench press durante 7 semanas, voltei a treinar bench press e agora estou a progredir 2,5 kg de bench press por semana já há 8 semanas seguidas. Portanto, os dips para mim tiveram uma transferência bastante boa para esse movimento. Ótimo. Vamos começar agora. Falaste um bocadinho das tuas lesões e vamos entrar um bocadinho sobre esse tema. Eu vi que muito do teu conteúdo é no tema de tentar retirar a ideia que as pessoas não devem ter receio de certas amplitudes ou de certos movimentos.
Então vamos começar por, a minha pergunta é se acreditas na frase não existe um exercício errado, pode existir uma falta de capacidade dessa pessoa para resistir à carga nesse movimento. Acho que há uma palavra que tu utilizaste aí nessa frase que é a chave, que é carga. E carga é definida como volume vezes intensidade vezes frequência com que tu fazes o movimento. Eu não acho que exista uma versão do movimento que possa ser por si só perigosa para a pessoa. Se calhar até existe se for mesmo muito avançado. Mas vamos pensar aqui num movimento como, por exemplo, um sissy squat. Estás a colocar um movimento em que os joelhos avançam, com a extensão da anca, feito com amplitude completa. E temos duas pessoas. Temos aqui a pessoa A, e para esta pessoa a dose certa pode ser 5 repetições, e se fizer mais do que isso, o movimento aí sim torna-se, não vou dizer que é perigoso, mas poderá ter um efeito que não é tão bom para a pessoa. Enquanto tens a pessoa B, de o mesmo movimento, em vez de fazer 5 repetições, para ser uma dose ideal, porque se for 5 repetições é uma dose muito baixa, não faz nada, tens 12 repetições que a pessoa pode fazer durante um treino com qualidade, com amplitude completa, que vão ter um efeito positivo. Mas se tu pegares nessa mesma pessoa que tem uma tolerância para 12 repetições boas e metes essa pessoa a fazer tipo 70 repetições num treino, então o mesmo movimento, que é positivo neste caso e no outro caso também, quando ultrapassa aquela barreira do que é tolerável em termos de carga, a palavra que tu utilizaste muito bem, deixa de ser um movimento positivo. Se a pessoa não conseguir fazer um bodyweight sissy squat completo de todo, porque teve problemas de joelho, porque está completamente descondicionado, então aí sim, neste momento, aquele movimento feito daquela forma pode ser prejudicial para a pessoa, mas há formas de adaptar mesmo a carga no movimento bodyweight. Pode ser feito com assistência de bandas, pode ser feito apoiado numa parede, e aí também podemos começar a introduzir os movimentos com amplitudes menores, tudo mais. É uma questão de pegar nas características da pessoa e individualizar o exercício. Não é existem exercícios maus para a pessoa, existem exercícios que requerem mais adaptação para a pessoa. Sim. Possivelmente, não vou dizer que isto é em todos os casos, porque obviamente não é, mas em muitos casos, se calhar, são mesmo esses exercícios que a pessoa precisa de começar a fazer de alguma forma, nem que seja só introduzir movimento na articulação sem peso de forma assistida, para conseguir chegar a um ponto em que consegue voltar à sua função normal. Uma dos pontos que tu lá chegaste, e por acaso depois fez-me lembrar de outro exemplo, que é a parte do volume, não é? Como tu disseste, não é só a carga, é mais também o volume, que é importante ter em conta. E isso fez-me por acaso lembrar muito que muitas pessoas dizem, depois de uma corrida, dizem, a corrida deu cabo de mim, deu cabo dos meus joelhos, não é? E a corrida é uma coisa super natural que o nosso corpo é normal fazermos, não é, por assim dizer, e muitas vezes as pessoas não têm essa noção, que é também a questão do volume que acaba por criar as lesões. Desculpa, deixa-me só aqui adicionar um exemplo. Eu tenho um atleta que começou a trabalhar comigo porque tinha uma lesão no ombro e tinha uma lesão no hamstring, ambos do mesmo lado, e fizemos o nosso trabalho. Começámos a introduzir carga, ele está a conseguir treinar muito bem, e ele decidiu, ok, está na altura de voltar a introduzir corrida. Ele na altura não me disse nada, não fizemos propriamente uma periodização para a parte da corrida, mas o que é que aconteceu? Ele correu logo 4 km, o que para ele não era nada, porque é uma pessoa que consegue correr distâncias bem maiores do que isso, ou que já correu previamente distâncias bem maiores do que isso, mas ele esqueceu-se que teve durante meses e meses sem correr, e para ele, se calhar aqueles 4 km poderiam ser uma dose alta demais. Ele acabou aquela corrida e no dia seguinte estava super preocupado, voltou-me a doer o meu hamstring, não consigo treinar, o que é que eu vou fazer? E nesses casos o nosso trabalho é acalmar a pessoa, calma, a dor é um sinal apenas que algo tem de ser alterado, não quer dizer que tenhas voltado a fazer dano. Provavelmente o que aconteceu foi, foste de 0 volume para 4 km e embora já tenhas corrido bem mais do que isso e já tenhas tido tolerância para bem mais do que isso, agora, se calhar para chegarmos a esses 4 km, vamos ter de reintroduzir essa tolerância, vamos ter de começar com 1 km, 2 km e depois sim correr os tais 4 km. Faz completamente sentido. Vamos começar agora com a parte da coluna, que eu não acredito que haja um maior medo de lesão em questão de lesões. Acreditas que existe algum tipo de movimento, seja de flexão, extensão ou rotação, que deva ser evitado?
Depende das cargas. Se for num acidente de automóvel, por exemplo, pode não ser grande ideia. Claro que nos movimentos que nós fazemos no ginásio não existem esse tipo de forças. Se o movimento deve ser evitado, não. Se toda a gente consegue fazer tudo a toda a hora, claro que não. Como em tudo, o movimento pode e deve ser individualizado. E se tiveres um cliente que tem muito medo da flexão lombar e que tem bastante dor a fazer esse movimento, mesmo depois de excluires todos os fatores que poderão ser red flags para problemas piores, porque isso é a primeira parte do processo. Se houver red flags, não é trabalho para nós, é trabalho para os médicos, para o neurocirurgião. Vamos falar com os profissionais que de facto devem estar a acompanhar aquela pessoa. Mas se já estiver num ponto em que tem o clear médico para trabalhar connosco, nem toda a gente vai fazer logo, por exemplo, um deadlift, nem toda a gente vai fazer logo um Jefferson curl. Isso não quer dizer que a pessoa não vá trabalhar flexão da coluna ou que não vá trabalhar a extensão da coluna, uma rotação, ou seja o que for. Vamos fazê-lo num ambiente mais controlado. Vamos mostrar à pessoa que ela consegue fazer aquilo e consegue fazer com sucesso e sem dor. E depois então vamos fazer o nosso papel como treinadores, que é fazer com que as pessoas progridam. Isto é tal e qual como quereres ter um bíceps de 50 cm e tens um bíceps de 40, a começar, já é um grande bíceps. Sim, sim. Tu não vais diretamente dos 40 para os 50. Tu vais ter de chegar aos 41 cm, 42, depois há um dia com o pump, lá tocas nos 49 cm e ficas todo contente. Mas o que vai acontecer em termos do processo de treino, quando estás a reintroduzir o movimento em alguém, vai ser igual. Começas com movimento adaptado, movimento com peso corporal ou até com apoio, bandas elásticas do treinador, de um apoio qualquer externo, e depois vamos progredir de forma a que a pessoa consiga chegar a esse ponto em que consegue sobrecarregar o movimento, se de facto for o objetivo dela e se virmos como treinadores que faz sentido para essa pessoa. No exemplo que tu deste, tiveste muitas experiências em que tiveste que retirar ou ajudar as pessoas com esse medo de uma prévia lesão que tiveram e tentar... mas eu tenho... Agora meteste-me aqui a começar com deadlift, com uma carga mesmo mínima, mas eu sinto que vai-me doer. Tens tido esse tipo de experiências de medo? Tenho várias experiências deste tipo. E se forem ao meu Instagram vou encontrar vários posts sobre um powerlifter que eu estou a acompanhar que veio de um caso de dor, que é o Rafael Loureiro. E o Rafael, se estiver a ouvir isto, um grande abraço ao Rafael. Ele, quando começou, ele era um powerlifter, ele tinha competido comigo já algumas vezes, eu conhecia os treinos dele, conhecia o trabalho dele assim por alto, mas não me relacionava com ele assim no meu dia-a-dia. Mas eu vi que o rapaz estava num mindset super negativo em relação ao movimento. Tipo, acontecia-lhe qualquer coisa e eu via nos stories dele, tipo, eu conseguia sentir que havia ali alguma coisa que não estava bem e que a narrativa que ele tinha sobre a dor dele provavelmente não estava a ser útil para o caso dele. Então, quando começámos a trabalhar, o que nós fizemos foi, ok, primeiro que tudo, tu és um atleta, não quero estar aqui a passar de paninhos quentes, eu quero que tu treines. Portanto, tu vais experimentar e vais-me dizer qual é que é a variação do movimento que tu consegues fazer neste momento sem dor e qual é que é a carga que consegues fazer sem dor. Em vez de começarmos por fazer logo deadlift do chão, começarmos por fazer deadlift dos blocos, uma posição que para ele era um bocadinho mais confortável, e começámos com uma carga que para ele era tipo, perfeitamente tolerável e que no dia a seguir não fazia com que ele sentisse nenhum tipo de desconforto e nem sequer ficava dolorido do treino, era quase como se não tivesse tido efeito nenhum. Mas começas com uma semana com 70 kg, na semana seguinte metes 80, 90, dás por ti e estás com uma carga que de facto já é desafiante e estás a treinar. Depois começámos também a introduzir mais amplitude e fizemos sobretudo esse shift de... Ele estava no mindset de eu estou partido, de eu só vou conseguir treinar quando tiver a estabilidade do meu core a 100%, porque essa foi a narrativa que lhe foi dada, e o que nós fizemos foi, através dessa reintrodução ao movimento que ele queria de facto fazer, e através de conseguirmos fazer esse movimento com sucesso, conseguimos voltar aos poucos a progredir até ao ponto em que ele agora está a fazer deadlifts do chão, e não só já chegámos ao nível em que ele estava aqui a fazer deadlifts do chão, nível pré-lesão, como ele está a fazer deadlifts do chão com as costas propositadamente arredondadas para aumentar a sua tolerância nessa posição. Tolerância não só física, porque o corpo dele aguenta. Ele nunca mais esteve assim muito dorido em termos de costas, nunca mais teve nenhuma crise. Teve pequenas tipo, mini crises ao início porque ainda não sabia fazer sentido da sua dor. Ou seja, ele estava um bocadinho dorido das costas e pensava logo tipo...
isto é o fim do mundo e já a minha lesão já voltou e nunca mais vou conseguir fazer nada e tenho 20 anos e pareço um gajo de 80. Desculpa, agora perdi-me aqui um bocadinho no raciocínio. Não, eu estava a dizer, começámos do ponto em que ele quase não conseguia fazer nada para o ponto em que ele já estava a fazer um movimento no nível a seguir ao deadlift normal. Está a fazer deadlift com as costas arredondadas para potenciar o seu deadlift normal, porque ele tinha bastante receio de perder um bocadinho a posição ali numa rep muito pesada, e tivemos que fazer aquele shift na cabeça dele de, ok, é seguro, se estiveres num deadlift máximo e já não estiveres em posição perfeitamente neutra, que seja lá isso o que for, porque é uma posição impossível de ter num deadlift normal, mas se não estiveres nessa posição que visualmente é perfeitamente neutra, estás seguro à mesma. Tu tens capacidade para aguentar esta posição, já fizeste isto muitas vezes antes, portanto vai ficar tudo bem. E a partir daí, o Rafael está a bater PRs deadlift a cada 4 semanas, portanto acho que o nosso trabalho está a ser bem feito. Isso é uma boa medida, não é? De que as coisas estão a correr bem. Exatamente. E é o tipo de movimentos que, se calhar, se pegássemos pura e simplesmente para aquela visão inicial de há movimentos que não são adequados para a pessoa, só porque causam dor, se calhar se nós tivéssemos essa visão assim de forma mais míope, sem olhar para a componente da carga, lá está, que tu referiste bem, não estou a dizer que a frase estava completamente errada, mas se olharmos para essa metáfora de não há para essa metáfora de movimentos, não é metáfora, exercícios mais ou menos. Exatamente, se olharmos para essa visão de exercícios que são maus para a pessoa, então poderia ter aqui limitado um bocadinho a nossa atuação. O que nós fizemos foi, qual é que é a versão do movimento que é boa para a pessoa, em vez de pensarmos que o movimento é mau para a pessoa como um todo. Certo. Agora foi eu que me perdi um bocadinho. Peço desculpa que eu ia dizer alguma coisa, mas depois continuaste e eu perdi-me. Espero depois voltar a lá chegar. Vamos passar um bocadinho. Quais são os erros mais comuns ou lesões que as pessoas te trazem quando falam ou trabalham contigo em relação à coluna? Em relação à coluna, eu trabalho com muitas pessoas que tiveram hérnias, que têm hérnias, que tiveram crises de dor lombar. Trabalhei até este momento com um caso que não era para mim. Não havia nenhum dos tais red flags que falámos ao início e, portanto, eu aceitei treinar essa pessoa e com o decorrer do exercício, acontece às vezes haver uma crise ou duas, mas no caso daquela pessoa em específico a dor foi muito exacerbada, e se a dor for muito exacerbada depois do exercício, principalmente se o exercício não for assim nada de outro mundo, se for algo que supostamente deveria ser bem dentro da tolerância da pessoa, nesse caso temos que fazer, ou devemos fazer aquilo que eu fiz, que foi reencaminhar para outros profissionais. Eu comecei por reencaminhar para o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta viu que aquilo provavelmente também não era trabalho para ele e reencaminhou depois para o neurocirurgião. Neste momento, sinceramente, mandei mensagem ao rapaz há pouco tempo, ele ainda não me respondeu, portanto ainda não tenho a certeza como é que está o caso dele, mas pronto, em muitos casos, eu já treinei dezenas de pessoas com hérnias e tudo mais, mas em muitos casos este foi o único caso em que eu apanhei alguém que não estava mesmo em condições para fazer aquilo. Dores que eu apanho, eu trabalho com muitas pessoas que não têm só dor na coluna, eu quando digo na coluna, sim. dor LBP, Lower Back Pain. Trabalho com pessoas que têm dores nos joelhos, têm dores nos ombros, têm dores nos cotovelos, tudo mais. E acaba por ser mais ou menos igual a minha atuação. Eu não sou fisioterapeuta, portanto eu não te vou dar a reabilitação é feita pelo fisioterapeuta. O que eu vou fazer é, vou encontrar o exercício que é adequado para ti neste momento e vamos trabalhar onde conseguimos e vamos progredir a partir daí. Eu sei que pode parecer um bocadinho simplista, e na realidade, mas faz sentido. Na realidade a forma é simplista, eu não preciso de exercícios mirabolantes para reintroduzir esse trabalho a uma pessoa. O que precisamos é conhecimentos de anatomia, conhecimentos de biomecânica e conhecimentos em termos de periodização, para não falar da parte da ciência da dor, para conseguirmos adaptar o processo à pessoa. E todas as pessoas são diferentes, portanto, cada pessoa é um desafio em si. Não se pode simplesmente agarrar numa receita e pegar no que se faz a uma pessoa e aplicar a toda a gente.
Acho que uma coisa que eu gostaria de adicionar ao que tu disseste é que muitas vezes não são só atletas, como também os praticantes, quando sentem algum desconforto ou uma lesão, não querem parar de treinar, não é? Não querem perder o trabalho que já fizeram antes, e por isso o nosso papel também não é de arranjar o milagre, mas de tentar manter as pessoas ativas e de certa forma também que não regridam na questão da saúde. Eu vou só aqui acrescentar mais uma coisa também. Eu tento muito, em termos do meu trabalho, não passar aqueles treinos de coitadinho, não passar aqueles treinos do tipo, olha, tu agora não vais progredir, tu agora vais fazer só este planozinho de reabilitação, pá, nada disso. Pode haver fases em que de facto a pessoa está muito sensibilizada, pá, e pode estar sensibilizada por 1000 razões diferentes, não tem de ser porque tem ali muitos danos em determinados tecidos, pode ser porque não dorme, pode ser porque teve crises na sua vida pessoal, pode ser porque a sua dieta está no lodo e em conjunto com os outros fatores todos aumenta a sensibilidade nos tecidos, mas pode haver momentos em que o treino da pessoa naquele momento adaptado é fazer um treino que de facto é mesmo muito adaptado, mas mesmo nesses casos eu vou dizer à pessoa, tipo, estás a fazer este treino esta semana, na próxima semana vais tentar fazer tipo, nem que seja mais 2 repetições em cada exercício, vais progredir. Tu estás a treinar para progredir, não estás a treinar para fazer uma reabilitação para meter o corpo a mexer. Não, estás a falar comigo. Eu sou um treinador, eu não sou fisioterapeuta. Acho muito bem que trabalhes com fisioterapeuta e que trabalhes essas questões que de facto são locais e que têm que ser trabalhadas de forma mais rehaby, mas comigo estás a treinar e vais ter de progredir no teu processo de treino. E se correr bem, eu digo sempre, e gosto de projetar as coisas para a frente, e se correr bem daqui a 3 meses, pá, se estiveres a fazer os mesmos exercícios que estás a fazer hoje, eu estou a fazer o meu trabalho muito mal e não quero que tu me pagues mais porque eu não estou a conseguir ajudar. Certo. E muitas vezes até procurar, não é, como tu disseste, um bocado de soluções. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acredito que seja viável. Podes discordar também depois se quiseres. Mas, tipo, por exemplo, fazer, se tens uma pessoa que sente dor a fazer agachamento, obviamente se caso conseguires encontrar uma solução, como uma prensa ou como uma extensora, não é? Enquanto a pessoa está a fazer o seu trabalho de fisioterapia, não é? Em relação à parte da coluna. O que eu faria até nesse caso, e acho que a tua solução é ótima, podes pegar nesse exercício, e esse exercício vai ser tipo um exercício de performance, vai ser um exercício que a pessoa tipo, ok, eu agora consigo fazer isto sem dor e sem preocupação nenhuma, vou meter carga com força nisto, mas antes disso vais fazer os teus squats com o apoio de uma banda elástica. Vais tipo meter uma banda elástica na rec e vais fazer os squats. Vai tirar ali se calhar tipo 20, 30 kg em baixo, vais conseguir fazer o movimento de forma confortável. Vais estar a dar ao teu corpo prática e sucesso na tarefa, que é muito importante quando estás a reintroduzir o movimento, e ao mesmo tempo, lá está, é como tu disseste bem, tipo, não estás a tratar a pessoa como um coitadinho, estás-lhe a dar o movimento que a pessoa consegue sobrecarregar e em que consegue sentir que de facto está a treinar e que está a progredir. Claro, acreditas que a mobilidade e a flexibilidade também têm um papel importante na prevenção de lesões na coluna? Na coluna em si, eu diria que sim. Eu vou-te dar aqui a minha visão sobre isso. Se tu tiveres uma tolerância muito baixa ao movimento, e quando tu fazes movimento, quando tens contrações dinâmicas, quando a coluna mexe, de um lado estás a contrair, do outro lado estás necessariamente a alongar, se tu tiveres menor capacidade de alongamento, se tiveres uma capacidade mesmo muito limitada, poderá haver alguma plausibilidade, e agora não posso falar com certeza porque não tenho tipo aqui um estudo, olha, é isto, mas poderá haver alguma plausibilidade para, se tens menos tolerância ou menos capacidade de flexão, se colocares uma carga de flexão muito grande e se fizeres muitas repetições com muitas excêntricas, pode haver maior probabilidade de fazeres, por exemplo, uma distensão muscular ou de fazer mesmo alguma ruptura muscular, que vai contribuir para teres dor numa zona específica. Portanto, o que eu acho sobre o tema é: vais ter de fazer trabalho de qualquer das formas, portanto o trabalho dinâmico acaba por ser bom, mas não te consigo ligar tipo um para um, é não teres flexibilidade, não teres uma hipermobilidade na coluna que te vai ajudar a não teres lesões na coluna, porque há muitos outros fatores que podem contribuir para a tua dor, fatores locais nos tecidos e fatores biopsicossociais, ou mais neste caso psicossociais, porque os bio estão relacionados com os tecidos, mas há aqui muitos outros fatores que podem ter interferência, sendo que
possivelmente um desses fatores será a flexibilidade. Porque se tiveres pouca flexibilidade, vais desencadear mais rápido o reflexo miotático, o teu fuso neuromuscular vai disparar mais cedo, vais ter tendência para contrair quando estás a alongar, o que pode causar essas coisas que eu já falei previamente, como uma distensão muscular, como uma ruptura. Por exemplo, nos teus alunos costumas avaliar ou também, por exemplo, indicar exercícios para um aumento da flexibilidade ou mobilidade para os teus alunos, ou simplesmente trabalhas com eles de forma que gradualmente esse ganho de mobilidade seja conseguido pela execução dos exercícios? Depende de caso para caso, porque trabalho com pessoas que têm objetivos mesmo relacionados com flexibilidade. No caso dessas pessoas, para além do treino de força em amplitudes grandes, também prescrevo algum trabalho mais específico. Para a maioria das pessoas, só trabalho mesmo mobilidade do ponto de vista de prevenção de lesão ou diminuição do risco de lesão, se for alguém que tem, como estávamos a falar há pouco, tipo alguém que teve muitos episódios de fazer ali uma ruptura ou fazer tipo uma distensão muscular no músculo específico. Eu não vou começar logo com um trabalho de flexibilidade tipo muito agressivo, mas ao longo do tempo vou tentar expor a pessoa a maiores amplitudes e a controlar essas amplitudes, a fazer treino de força nessas amplitudes, que pode ser um trabalho um bocadinho diferente do trabalho convencional só de levantar pesos. Pode ser incluir técnicas tipo Pales and Rails, é tipo PNFs, fazer PNFs naquela zona, tipo para ganhar força naquela amplitude específica, para o teu sistema nervoso central ter aquela confiança que tem capacidade primeiro para ir para a posição e depois para sair da posição, para que quando vais lá não tenhas a tendência para ter o fuso neuromuscular, isto aqui pode não ser um termo científico, mas hiperativo, ou para não estares hipervigilante sobre aquela posição e para não correres o risco de ativar mecanismos de proteção que na realidade vão trazer mais mal do que bem naquela posição. Eu agora vou chegar um bocadinho a uma parte há uma questão que eu acho que acredito que eu saiba a resposta, mas acreditas que na técnica perfeita que existe deve ser alcançada ou apenas perceber que existem posições onde conseguimos gerar mais força do que outras? Vou falar, por exemplo, no caso, por exemplo, num deadlift ou num agachamento, em que as pessoas têm muito essa noção. Obviamente no bicep curl já não estão tão preocupadas com essa situação, pelo menos da coluna, mas que nesses movimentos mais principais em que as pessoas se preocupam mais, devem ter essa necessidade ou essa preocupação. Eu acho que, lá está, não há receitas para toda a gente, cada caso é um caso, e se neste momento tiveres algum tipo de desconforto a fazer um deadlift com flexão da coluna, pode ser boa ideia fazeres um movimento temporariamente sem flexão da coluna e trabalhar essa componente da flexão noutro movimento. Eu falo aqui sempre de um deadlift e falo de flexão da coluna. Na realidade o que estamos a treinar é depois a componente da extensão da coluna, porque começamos em flexão. Mas se acredito que existe uma técnica perfeita, pode existir, tendo em conta os teus objetivos. Não vai ser uma técnica perfeita, mas vai ser tipo a técnica ideal tendo em conta aquele objetivo. Se o teu objetivo é levantar o máximo de carga possível, vais ter de adotar as posições que são mais conducentes a essas adaptações. O que, em termos de estudos que existem neste momento, indicam que, por exemplo, num deadlift, a posição de flexão lombar leva a maior eficiência no levantamento e pode levar a maior produção de força. Mas lá está, quando temos um estudo, temos tipo 100 participantes. Nos 100 participantes, se calhar tipo 80% ou 90%, 90 dessas pessoas vão beneficiar disso, mas vais ter os outros, o N igual a 10, para quem isso não é beneficiário, benéfico. O que vamos fazer nesse caso é adaptar à pessoa, até porque alguém que vai fazer deadlift convencional vai beneficiar provavelmente muito mais de ter a flexão da coluna do que alguém que faz um deadlift sumo. Isto aqui já falando mais especificamente sobre a minha modalidade, porque normalmente o sumo permite ter uma posição mais ereta da coluna, e se começares com muita flexão depois vais ter muita dificuldade a trancar a barra, e é suposto um sumo deadlift ser mais difícil a sair do chão, mas depois ser relativamente fácil em termos de lockout, enquanto que num deadlift convencional
Se tentares manter as costas muito direitas, vais ter mais dificuldade em baixo, quando num deadlift convencional é mais suposto conseguires tirar a barra do chão relativamente bem e depois teres mais dificuldade mais para cima, mais perto dos joelhos. Agora tendo aqui em contra outros objetivos, eu agora estava só a falar de powerlifting. Se os teus objetivos forem puramente estéticos, queres ter ganhos de hipertrofia, também existe uma técnica ideal. Pegas no mesmo movimento deadlift e se calhar em vez de fazeres o movimento a partir do chão e de fazer sempre com dead stop, porque vai adicionar muita fadiga em termos central, o que tu podes fazer é, em vez de fazeres um deadlift em que na realidade o esforço vai ser mais distribuído pelo corpo inteiro, vais fazer um stiff leg deadlift, vais fazer um Romanian deadlift, que vai focar mais o trabalho naqueles grupos musculares que tu queres enfatizar. E aí há sem dúvida uma carga que vai colocar, há sem dúvida uma técnica que vai colocar mais carga sobre os tecidos que tu queres enfatizar. Se tiveres os joelhos mais fletidos, vais distribuir o trabalho menos pelos hamstrings porque vais estar a tirar algum comprimento e vais trabalhar mais o glúteo. Mas se o teu objetivo for trabalhar mais hamstrings, se calhar vais ter que ter os joelhos um bocadinho mais esticados para, em termos de alavancas, utilizares melhor esse grupo muscular. Certo. A técnica perfeita existe dentro de determinado contexto. Não existe num vazio, mas existe em determinados contextos. É isso, e obrigado por teres dado esse esclarecimento. Vou-te perguntar agora numa forma mais geral. Acreditas que o sedentarismo é a causa de muitos desses problemas, destas lesões, e a postura que as pessoas passam a maior parte do seu dia? O sedentarismo é uma causa bastante grande de dor. Se não for por si só, é porque normalmente o sedentarismo tem muitos outros comportamentos em conjunto que vão agravar essa sensibilidade que podes ter, por exemplo, nas costas, que é muito comum as pessoas que são muito sedentárias ter bastante dor lombar. Como, por exemplo, uma pessoa que é muito sedentária passa muito tempo na mesma posição sem alterar essa posição. Não estou a dizer que a posição de estar sentado por si só é má. É má se estiveres durante tipo 8 horas sem mover. Provavelmente as pessoas que são mais sedentárias também têm outras atitudes, tabagismo, têm alcoolismo, provavelmente têm dietas menos boas do que alguém que é mais preocupado com a saúde e que alguém que faz exercício, possivelmente também experienciam mais stress no seu dia-a-dia e todos esses fatores vão adicionar e vão aumentar a probabilidade de desenvolveres maior sensibilidade nos tecidos. O desporto para essas pessoas, seja de que tipo for, nem que seja só tipo aumentar um bocadinho a tua atividade durante o dia, dar mais passos, deixar o carro mais longe da entrada do prédio onde trabalhas, nem que seja tipo à noite dar uma volta com os filhos ou com a mulher ou com o homem, seja o que for, esses comportamentos têm logo um impacto positivo, imediato. Claro que o ideal, e nós sabemos isto e é isto que nós vendemos, seria fazerem treino de força mais treino de cardio X vezes por semana, seguir aquelas guidelines do ACSM, ou seja, de onde for, mas é importante conseguirmos adaptar a nossa intervenção à realidade da pessoa e se a pessoa conseguir começar a treinar uma vez por semana, alguém que não faz nada, vai ter um impacto muito positivo. Se conseguirmos levar essa uma vez para 2 vezes em que na segunda vez faz tipo 5 minutos de exercício, seja o que for, vai ter impacto ainda mais positivo e o que nós queremos é que a pessoa devagarinho comece a construir esses hábitos positivos que vão levar possivelmente, e lá está, cada caso é um caso, vão levar possivelmente a que exista uma diminuição da dor. Certo. Por exemplo, mesmo nos teus alunos, se tiveres um aluno teu em que vejas que tem esse tipo de estilo de vida mesmo, que vai treinar, mas depois acaba por, se calhar, há pessoas que têm trabalhos mesmo sentadas em que, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, um dentista, ou por exemplo mesmo uma pessoa, um cabeleireiro que tem um barbeiro, peço desculpa, que se coloca em posições mais confortáveis, consegues sugerir algum tipo de... Costumas sugerir algum tipo de trabalho de mobilidade para a pessoa fazer, ou simplesmente o trabalho de força acreditas que seja suficiente para evitar esses problemas? O ideal, e eu não sou terapeuta ocupacional nem nada do género, mas o ideal seria essa pessoa, dentro do seu próprio trabalho, primeiro que tudo, ter várias estratégias para fazer determinada tarefa.
Eu sei que não é fácil. O exemplo de um barbeiro, tipo, é difícil tu tens de estar naquela posição com o braço assim durante o dia inteiro, portanto é normal começar a sentir algum desconforto no ombro, mas se em vez de estar sempre a sobrecarregar estes sítios, em vez de estar sempre aqui, conseguires tipo, fazer às vezes com o teu braço esquerdo, se conseguires tipo, fazer uma coisa qualquer assim, tipo, alterar a posição, nem que seja tipo, posicionar o teu corpo de forma diferente para a pessoa, consegues distribuir melhor o stress pelos tecidos, porque se tu estiveres sempre a fazer a mesma tarefa da mesma forma, tu vais acabar por ficar muito cansado com coisas que supostamente não deveriam cansar. Eu vou dar este exemplo foi roubado muito recentemente ao Dr. Eduardo Merino, portanto, se o Dr. Eduardo Merino estiver a ouvir isto, um grande abraço para ele, e eu prometo que isto é só água, aguinha. Se eu estiver aqui a segurar este copo, eu consigo segurar isto aqui na boa. 10 minutos, ok, na boa. Passado uma hora, vai-me começar a cansar e vai começar a fazer dano. Se me pedirem para estar 24 horas com este copo, pá, vai ser horrível. Mas se eu for alterando a posição, se eu estiver aqui, se eu trouxer aqui mais perto, se eu pousar aqui um bocadinho no peito, então o mesmo copo, o mesmo peso vai se tornar um bocadinho mais sustentável. Então se conseguires ao longo do dia, para as mesmas tarefas, ir mudando a posição em que as fazes, a probabilidade de te sentires melhor ao final do dia vai ser muito aumentada. Para quem passa muito tempo sentado, isto pode querer dizer tipo sentar-te noutras posições. A bola de yoga, aquela bola de sim. Pilates, não é boa por si só, porque se estiveres sentado na bola mas estiveres sempre na mesma posição, vai dar exatamente o mesmo. Mas se conseguires ir alterando a posição, se conseguires ter breaks de trabalho mais frequentes para ires dar uma volta, para ir à casa de banho, se conseguires mesmo alongar, até isso seria então o ideal. Mas o problema não é tanto tipo uma posição em si, o problema é comportamentos e atitudes sedentárias feitas durante muito tempo. Volume, por assim como nós começamos a nossa conversa. Volume, exatamente. Se tu aguentas o copo aqui, está tudo bem. Durante os primeiros 10 minutos, passado 24 horas, estás a suar por todo lado e já não aguentas. Eu acho que não durava tanto tempo. Tens que experimentar, fazes aí um vídeo 24 horas. Vou fazer um Twitch só para fazer isso. Tentar aguentar um copo durante 24 horas sem mover a posição. Eu assisti à primeira meia hora. Depois vias a gravação no YouTube e passavas tipo 2 em 2 horas. Basicamente, nós vemos muito, pelo menos na prática de um praticante regular no ginásio, em que trabalha bastante ou só se preocupa na flexão do tronco. Acreditas que devemos trabalhar a musculatura por completa, ou mesmo a nível estético como a nível de saúde? A coluna é feita para mover, e é feita para mover em mais do que um plano. Tens os movimentos no plano sagital, tens os movimentos no plano frontal, tens os movimentos no plano transverso, e acho que é importante introduzir todos. Se eu consigo no meu trabalho incluir sempre movimentos em todos os planos para todas as pessoas, vou ser sincero, não consigo, mas se conseguires e for alguém que tem como objetivo mover mais a coluna, ter maior mobilidade no tronco no geral, claro que é uma ótima ideia. Se no mundo ideal, com todo o tempo do mundo disponível, conseguirias treinar esses 3 planos em termos de movimento da coluna, sim, mas temos que adaptar o plano à realidade da pessoa e nem sempre a pessoa tem tempo para fazer 3 exercícios de abdominal diferentes 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, seja quanto for. Portanto, a minha resposta aqui neste caso é mesmo esta que eu dei, no mundo ideal, sim, treinarias tudo, sempre, mas há certos casos em que isso não é possível. Em termos estéticos, eu não sou o maior conhecedor disso, mas ouvi dizer, tipo, isto pode ser bro science que eu estou a passar aqui, e se for, peço desculpa, não me matem já, mas ouvi dizer que tipo, trabalhar muito os oblíquos em malta do físico e tudo mais pode deixar um aspecto tipo, muito bulky na cintura, quando o objetivo é ter tipo aquele V-taper. Portanto, para essas pessoas, em termos de especificidade para o treino deles, pode não ser boa ideia hipertrofiar muito os abdominais oblíquos e mesmo a zona transversa abdominal. Ótimo, obrigado pela resposta, e mesmo que seja bro science, acredito que tenha uma ponta de verdade. Da tua experiência, Mauro, já falaste um bocadinho das lesões anteriores, mas já tiveste alguma lesão ou experiência de dor na coluna, e se podes partilhar um bocadinho dessa experiência e depois também do teu processo de recuperação?
O meu processo começou em 2016. Eu tive uma lesão do tipo anterolistese, que é uma anteriorização de uma das vértebras. Tive já não me lembro, já foi há alguns anos, tipo, se não me engano foi L5. Normalmente é na L5 que acontece. Okay. E na altura tive muitas dores. Não te posso dizer de certeza que estivesse uma associada à outra, porque eu tinha, nesse momento eu estava a treinar com um volume de treino estúpido. A minha técnica também não era a mais conducente a uma boa gestão da carga. Dava um esticão muito grande na barra, fazia tudo assim às 3 pancadas, fartava-me de dar porrada ao corpo porque nunca tinha tido nenhuma lesão nessa altura e achava que era invencível, e assim de repente, pumba, dores nas costas, e tive esse diagnóstico de anterolistese, o que não sei se de facto foi tipo, causa? Para mim, exatamente, não sei se foi tipo a causa, pode ser mais um fator agravante, mas não sei se foi a causa. Mas sei que para mim, saber que tinha aquilo acabou por ter efeitos que se calhar foram mais negativos do que positivos. Porque depois, a partir daí, e principalmente ao início, tudo o que eu fazia era condicionado por eu saber que tinha isso. Durante as 2 primeiras semanas eu parecia um velhote, tive aquele episódio, tive uma crise mesmo grande de dor lombar, mas depois fiquei com a ideia, por causa dos squat-use desta vida, por causa da malta tipo Athlean-X e tudo mais, que só podia movimentar-me, só podia voltar a fazer os movimentos que eu gostava de fazer, deadlifts, squats e tudo mais, se tivesse técnica perfeita. Porque se não tivesse técnica perfeita, ia-me voltar a lesionar e daqui a não sei quanto tempo ia voltar a estar 2 semanas, parecia um velhote. E essa crença limitativa teve ali um impacto muito grande no meu progresso. Eu estava a progredir tipo, de forma linear desde 2012, 2013 até aquela altura. Estava tudo aí muito bem, tipo, estava a ficar mesmo muito forte. E ali, aquele momento para mim foi um break. Enquanto podiam ter sido tipo, uma crise de 2 semanas e depois voltava a reintroduzir os movimentos e voltava a ganhar confiança para que aquilo não voltasse a acontecer, tipo, e fazia as alterações que fossem necessárias na programação. Como eu na altura não tenho o conhecimento que tenho hoje, o que eu fiz foi seguir os gurus que existiam e tentar procurar sempre tipo, a técnica perfeita ou tipo um bocadinho de estabilidade de core que me faltava para conseguir treinar sem me lesionar. Tipo, voltei a ter alguns episódios mais para a frente e a minha culpa, tipo, o meu scapegoat, não é para dizer, caiu sempre em cima da técnica, quando na realidade eu programava era de forma estúpida e tipo, não fazia a progressão como ela devia ser feita. A minha maior experiência em termos de lesões na coluna foi essa. Mais tarde aprendi mais sobre programação. Na realidade eu ainda não sabia tanto sobre ciência da dor, mas já sabia mais alguma coisa sobre programação, portanto comecei a programar melhor e mantendo essa técnica mais perto do perfeito consegui começar a tolerar bem os movimentos. Não porque tipo, tivesse mudado um shift aqui dentro, não tivesse feito um clique na minha percepção da dor, mas porque na realidade comecei a programar melhor. Mais para a frente percebi que na realidade tipo, o que teve impacto não foi as alteraçõezinhas tipo minúsculas de técnica que eu fui fazendo ao longo desses anos, se calhar até tiveram algum impacto em termos de performance, mas não tanto em termos de gestão de carga. O mais importante foi mesmo a parte da periodização e de saber que, ok, lesionaste, calma, acontece, vamos começar, mas tipo, não vai estar uma sessão em que fazes com a barra para recuperar e depois voltas logo aos 200 kg. Certo. O que vais fazer é, ok, tipo, está tudo bem, faz parte do processo, acontece. Fazes uma sessão com 20 kg, fazes uma sessão com 50, uma com 80, 110 e vais fazer essa coisa de forma gradual para o teu cérebro, para o teu sistema nervoso voltar a confiar nas posições e para voltares a ganhar resiliência nas posições. Porque de antes, eu mal me sentia um bocadinho bem, tipo, estávamos a progredir, vamos continuar a progredir e siga para mim. Não posso perder o rendimento, basicamente, não é? Exatamente, a minha prioridade era sempre estar lá em cima. E aqui entram outras questões mais psicológicas, tipo comparação, tu vês o que é que o teu adversário está a fazer. Eu nessa altura já fazia powerlifting competitivo, tipo, tu vês o que é que os outros estão a fazer e tu não queres ficar para trás. E tu tipo, começas a ficar ansioso e é quando estás mais ansioso e é quando tens menos informação que de facto as más decisões acontecem.
Eu, por acaso, aqui um pensamento, ou pelo menos uma história que uma pessoa muito pequena passou essa informação nas redes sociais, que é o Edial, acho que conheces. Pequeno, não é? E ele disse que um dos problemas que ele teve em conseguir melhorar o seu deadlift foi em questão de frequência semanal, e deixou de fazer 3 vezes por semana a passar a fazer 1 vez por semana, e para ele era um medo, não é? Só fazer 1 vez por semana um movimento que para ele era super importante, não é? Em questão de competição, mas só fazer 1 vez por semana é que viu que conseguia recuperar para conseguir progredir a cada treino. Eu acho isso perfeitamente relevante, e acho que podemos pegar nesse exemplo dessa pessoa pequenina, e por acaso ele, o Eddie Hall é pequenino, na realidade ele é pequenino em comparação com os outros strongmen. O Eddie Hall ao pé, por exemplo, do Brian Shaw, ele é um gajo baixo, é tipo eu, tenho 1,62 m. Mas se pegares nesse exemplo e fores, por exemplo, aos crossfitters, tipo a malta do crossfit, porque é que o CrossFit causa lesões? Eu não acho que a modalidade em si seja má, tipo, nada disso. Eu trabalhei no CrossFit durante muitos anos e eu adoro a modalidade. Eu acho que, tipo, para as pessoas que estão a aprender a fazer os movimentos básicos, é tipo a melhor cena do mundo, e tens a parte do grupo, e tens aquela motivação toda, e tens um treinador que está sempre em ti. É quase como teres uma sessão de PT se a aula for bem dada. Mas o maior problema no CrossFit é tipo, as pessoas não faziam nada, e depois de repente começam a treinar 3 vezes por semana porque vão para o CrossFit, porque os meus amigos me disseram, e depois gostam bué daquilo e tipo de repente vão 6 vezes por semana, e depois a treinar 6 vezes por semana sempre com carga elevada e sempre a tentar fazer melhor, lesionam-se e culpam a modalidade. Será que a culpa é realmente da modalidade, ou será que a culpa foi do aumento da tua carga de treino de 0 para 50 para 100 sem ter ali nada no meio? Está a ver? Certo. Mesmo o Eddie Hall, agora voltando aqui um bocadinho atrás, porque o exemplo que eu dei, tipo, se calhar não é assim tão transferível. Ele na realidade se calhar até conseguiria treinar tipo as tais 2 ou 3 vezes por semana se treinasse com uma intensidade mais baixa e com um RPE mais baixo e tudo mais, mas ele se calhar tendo aquele mindset dele de atleta, ele sempre que treina tem de ter um nível de esforço muito elevado. E se ele tem de ter aquele nível de esforço muito elevado, e sabemos que tipo, para ele as intensidades absolutas são ridículas, porque é um homem que toca em 400 kg todas as semanas, ou pelo menos tocava quando estava a preparar-se para os 500 kg, então provavelmente se ele quer conseguir de facto treinar com cargas de 400, se ele não quer ter de treinar com cargas de 200 e 300, tipo, muito longe da falha, para ele foi sem dúvida a decisão mais sensata, tipo, treinar 1 vez por semana, e é esta ação em que nós vamos dar tudo, e é aí em que ele vai apostar tudo. Eu não quero de todo comparar-me com o Ariel, mas neste momento também só estou a treinar deadlift 1 vez por semana, porque para mim também é o mais fácil. Coincidência. Porque para mim também é o mais fácil em termos de recuperação, porque tipo, não interfere com a sessão de squat seguinte. E se eu fizesse deadlift uma segunda vez, ia ter a preocupação de recuperar para a sessão principal deadlift, e assim, pá, faço 1 vez por semana, aquele estímulo chega-me para progredir, tipo, é o maior indicador que nós precisamos, é estou a progredir ou não estou a progredir. Tendo em conta que eu estou a progredir e que estou confortável e que recupero bem, que não tenho muitas dores e que os outros movimentos também estão a progredir em conjunto, para mim neste momento é a decisão certa. Se toda a gente com quem eu trabalho faz deadlift 1 vez por semana, claro que não. Claro, faz todo o sentido. Houve uma parte que tu também falaste que eu gostaria de voltar atrás, que é: acreditas que o otimismo é fundamental para uma boa relação nos movimentos sem dor? Sei que deste também um bocadinho o teu exemplo anterior, e mesmo acho que se calhar se uma pessoa souber que tem uma hérnia já vai com receio, não é? Ou se uma pessoa não souber, se calhar já vai, eu consigo fazer isto, não tenho nenhum problema, por assim dizer, associado. É normal haver essa hipervigilância. A dor é um sinal que é útil até que deixa de ser. A dor, principalmente se for uma dor aguda, indica-te que naquele momento tens de mudar algum comportamento. Metes a mão no fogão, ainda bem que tens dor, porque é um sinal que tens de tirar. O problema é quando essa dor se torna uma resposta aprendida e quando essa resposta é muito aumentada em relação àquilo que de facto está a acontecer nos tecidos. Porque o teu sistema nervoso central
recebe a mensagem de nocicepção dos tecidos, e pode ter uma interpretação mais ou menos exacerbada consoante as tuas experiências passadas e consoante outros fatores, como genética, como tudo o que tens a acontecer em termos de stress da tua vida e tudo mais. O que pode acontecer se tu estiveres hipervigilante em relação ao movimento, se tiveres medo de fazer o movimento, é mesmo como tu estás a dizer, é quase como se fosse uma self-fulfilling prophecy, pensas que aquilo vai acontecer, pensas que se alguma vez fletires a coluna vais ter uma lesão na coluna, depois não treinas flexão da coluna porque tens medo que vás magoar-te a fazer flexão da coluna, depois acontece um dia teres de fazer flexão da coluna por algum motivo, seja ele qual for, porque tipo, é um movimento normal, ele vai acontecer no teu dia-a-dia, e como na realidade nunca treinaste flexão da coluna, não tens confiança no movimento em termos de sistema nervoso, não tens capacidade construída nos tecidos porque eles nunca foram treinados, e isto anda em círculo, e como pensavas que nunca podias fazer flexão da coluna porque tinhas medo desse movimento, acabas por te lesionar a fazer flexão da coluna. O certo. Que pode, se não tiveres mais informação, reforçar o loop. Certo. Vês como é que pode andar para trás. É tipo, ok, eu achava que fazer flexão da coluna me lesionava. Lesionei-me a fazer flexão da coluna, então nunca mais faço flexão da coluna. O que por si só vai só tipo reforçar o loop e vai aumentar a probabilidade de mais tarde voltar a acontecer. O que nós temos que fazer como profissionais que trabalham com a dor e profissionais que trabalham com pessoas é tentar, ok, vou mudar aqui, tentar dar-te um shift no paradigma, tentar dizer-te, olha, se a tua sensibilidade que estás a sentir é normal estares desconfortável com o movimento, mas há uma maneira, certamente, de tu fazer este movimento que tu consegues tolerar e consegues fazer sem dor. O que vamos fazer é tipo, olha, vamos começar a treinar isto devagarinho. Então, tiveste dor aí, pode ser por falta de capacidade, tipo, pode faltar aí qualquer coisa, vamos dar aqui um estímulozinho. Em vez de fazeres um deadlift, vais fazer junto à parede, tipo um gato e um camelo, só fazer flexão da coluna. Conseguiste fazer? Boa. Impecável. Vês? Afinal consegues fazer um movimento. E a pessoa, ok, tipo, a crença da pessoa de que o movimento é mau começa a ser quebrada devagarinho. Na próxima ação vais fazer no chão. Se a pessoa faz aquilo, sucesso. Boa. Próxima vez fazes tipo de joelhos. Ou fazes com um peso de 2 ou 3 kg em cima, ou seja como for. E arranja uma maneira da pessoa devagarinho começar a ganhar confiança no movimento e começar a quebrar aquele tag que tem de movimento de dor. De repente, tu já estás a fazer um movimento e não tens dor, tipo, existe algo em termos do teu sistema nervoso, tipo, não bate certo. É tipo, então este movimento que era suposto causar sempre dor e que me causava sempre dor agora já não causa, e começas a criar novas crenças que te vão ajudar mais tarde a ser, como estás a dizer, mais otimista em relação ao movimento. Claro que não é só dizer à pessoa, olha, está tudo bem, força, dá-lhe, mete aí cara de confiança. Sim. É um processo, e é um processo que pode ser mais ou menos demorado, em algumas pessoas tipo, consegues fazer isto de uma sessão para a outra. Tens pessoas, tipo, este processo pode demorar meses, mas o processo vai ter a mesma linha orientadora, que é começar onde a pessoa está. Eu não sei de quem é que é esta frase, sei que eu ouço sempre o meu amigo Fábio Torres a falar sobre ela, mas não me lembro do nome da pessoa que originalmente a disse, que é start where they're at and take them where they're not. Começa onde eles estão, tipo, meet them at their point e depois leva-os ao ponto onde eles querem ir. E o nosso trabalho, seja em que for, em termos de objetivos de dor, em termos de objetivos de hipertrofia, em termos de objetivos de força, é pegar nas pessoas na condição em que estão e tentar levá-los a um sítio melhor. Obrigado por essa explicação, acredito que foi mesmo valiosa. Eu, pelo menos por experiência própria, digo-te mesmo que muito também parte do teu conteúdo que lanças e também outros profissionais, eu como também trabalho presencialmente, uma das coisas que eu faço agora é quando tenho que pegar em halteres, em pesos, é flexionar de propósito da coluna para treinar, para ter esses pequenos momentos de trabalho. Bom, vamos um bocadinho agora na parte dos estudos, no tema dos estudos. Acreditas que é fundamental para um profissional na área, mais concretamente na área do fitness, ler estudos científicos e tentar melhorar o seu conhecimento? Eu acredito que é muito importante, sobretudo se tiveres conhecimento de base para saberes interpretar os estudos.
E esse conhecimento não vem do nada, existem aulas na faculdade, se não me engano eu tive metodologia da investigação e qualquer coisa, aquilo era MID, que são disciplinas que te ajudam a perceber o que é que de facto é um bom estudo ou não é um bom estudo. Se tiveres essa capacidade, acho que deves ler estudos sempre tendo um aspecto crítico, ou sempre tendo uma percepção crítica em relação àquilo que estás a ler, porque da mesma forma que nós todos, e eu incluído, já fizemos cherry picking para tentar provar tipo, um determinado ponto e pesquisamos tipo, aquelas palavras-chave, os autores dos próprios estudos podem e têm esses vieses. Portanto, imagina, eu não quero tipo, estar a apontar dedos a ninguém, atenção, tipo, as pessoas que eu vou falar são pessoas cujo trabalho eu gosto, mas se tu pegares num estudo do Brad Contreras, em que ele tenta provar que o hip thrust é o melhor exercício do mundo, tipo, a probabilidade daquele estudo dar resultados positivos para o hip thrust é muito grande, porque tipo, ele, pura e simplesmente ele tem a ganhar com isso. E isso vai enviesar o estudo, ponto. Portanto, é importante percebermos quem é que são os autores, quais é que poderão ser as intenções dos autores do estudo. É importante percebermos se o estudo tem standards bons, é importante perceber o que é que o estudo procura responder, porque podemos pegar num estudo que não tem nada a ver com o assunto e utilizá-lo, e eu fui acusado disso há pouco tempo, porque tipo, falei sobre exercício nas hérnias, porque utilizei um estudo que basicamente o que o estudo preconizava era que as hérnias, se forem encontradas de forma incidental, não sei como é que se diz em português, é tipo casual. Certo. Se forem encontradas tipo, de forma casual num exame imagiológico e se não forem acompanhadas de outras questões, não são consideradas uma patologia, são consideradas apenas como algo que é natural do envelhecimento. É natural, normal, que tipo, ao longo do tempo as tuas estruturas vão sofrendo alterações, porque acontece, tipo, da mesma forma como não tínhamos quando éramos putos e agora temos os dois aqui barbas lindíssimas, da mesma forma como perdemos cabelo ou ficamos com cabelos brancos, da mesma forma como ganhamos estas rugas aqui, que a minha namorada estava sempre a chatear para eu não fazer estas coisas, também os nossos ossos, os nossos tendões e tudo mais vão sofrendo adaptações ao longo do tempo, normais da carga, e elas por si só não são algo patológico. E o estudo que preconizava, o estudo que eu partilhei, era exatamente isso, tipo, se não é uma patologia, não tens de fazer exercícios hiper especiais para hérnias, tens de individualizar o exercício. E pá, houve gente que não ficou contente porque eu não tinha um estudo que indicava que as pessoas com hérnias podiam fazer qualquer tipo de exercício. Certo. Como é que melhor eu poderia justificar isto? Se a hérnia não é uma patologia, vais tratá-la como uma patologia para quê? Enquanto o argumento das outras pessoas era tipo, mas o teu estudo não diz que as hérnias não têm de ter um exercício especial. Pois é, tipo, esta diferença é perceber se realmente o estudo é aplicável para aquilo que queres defender ou não. A meu ver, este estudo que eu utilizei era mais do que justificável neste caso, mas pronto, não é por aí que a outra pessoa deixa de ter a sua razão ou deixa de ter os seus argumentos, e às vezes é nestas trocas de ideias é que uma pessoa aprende, até porque se os teus pontos são colocados em causa, vais ter de os defender. Na realidade não é tanto ter de os defender, tens de os pôr em causa tu também, porque é natural todos termos os nossos vieses, e tens de questionar, será que aquilo que eu estou a partilhar é realmente algo que passa nestes testes de escrutínio e faz-te pensar mais sobre o assunto, e na realidade até acabas por aprender mais sobre o assunto. Se eu acho que toda a gente deve ler estudos destes, a probabilidade de tu procurares informação que vai de encontro àquilo que tu já acreditas é muito grande. Portanto, principalmente se não sabes interpretar os estudos, eu aconselharia encontrar páginas que o fazem por ti, mas têm de ser fontes credíveis, exatamente. Eu posso recomendar algumas fontes, se calhar mais ligadas à minha área de treino, mais tipo powerlifting, mais treino de força, como por exemplo o Stronger by Science, do Greg Nuckols,
como, agora não me estou a lembrar do nome deles, Data Driven Strength. Eles têm agora um canal no YouTube, eles são muito bons, também têm um podcast muito bom, mesmo a informação que eles colocam no Instagram também é muito fixe. O Chris Beardsley, o Dr. Socko, são tipo algumas fontes fixes para começar a ser exposto não só à informação dos estudos, mas também ao criticismo ou ao feedback que existe a outras análises de estudos, para começar a perceber o que é um estudo que é realmente de qualidade, o que é um estudo que foi só tipo cherry picking, foi só escolhido mesmo, tipo, olha, eu quero provar este ponto, está aqui este estudo que diz exatamente aquilo que eu penso. Embora exista esta literatura toda que diz precisamente o contrário, está aqui este. E nós temos que aprender que não podemos fazer isto, temos que aprender quais é que são os critérios que fazem com que o estudo seja mais ou menos válido, e isso faz com experiência, mas também se faz com conhecimento mesmo de causa do que é que torna de facto um estudo bom ou não. E há essas também pessoas que pegam nisso e tentam simplificar para pessoas com menos conhecimento ou mesmo menos tempo, não tenham a necessidade de fazer, não é? De interpretar, de ler tudo e conseguir dar um bom resultado desse estudo, não é? Sim, na realidade, ler estudos é muita atividade nerd. Eu, ano passado, por exemplo, vou admitir aqui, li 0 livros, mas li bastante estudos. É preciso ser tipo, um tipo diferente de nerd para te colocares à frente de um computador e leres tudo, desde o abstract até aquela parte final em que tipo dás crédito às pessoas que te ajudaram e tudo mais. Mas isso faz mal que é sedentarismo, desculpa. Isso faz mal que é sedentarismo, só para avisar aqui. Eu aprendi há pouco tempo que na realidade eu sou um sedentário ativo ou sedentário atleta, uma coisa assim do género, porque tenho comportamentos sedentários na maior parte do meu dia, tipo, eu trabalho ao computador, eu trabalho com o telemóvel, eu só trabalho mesmo como online coach, portanto, tipo, eu durante 8 horas por dia sou uma pessoa completamente sedentária, mas passei os cães 3 vezes por dia para dar mais de 10 mil passos e treino uma vez por dia, 4 vezes por semana, tipo, para não ficar completamente gordo e para ganhar uma massa muscular e divirto-me. Para mim é um momento de lazer. Mas sim, na realidade é que se fizeres isto como eu faço, somos sedentários. Portanto, verdade. Precisamos mexer-nos mais e precisamos de mudar de posição mais vezes ao longo do dia. Eu também, admito, tenho a minha contraparte de culpa. Mas principalmente quem não faz nada, se adotar esses pequenos comportamentos que eu já falei, tipo há 1 hora, vai ter resultados muito positivos e prometo, e se eu não cumprir, devolvo todo o dinheiro que vocês pagaram para ver este episódio. Ótimo, ainda bem. E tiras-me esse encargo, obviamente. Mário, última pergunta que eu te quero fazer, por favor, é em questão de hábitos de sucesso. Eu gostaria de saber quais são os teus hábitos de sucesso, tanto como atleta, como também a nível profissional, como pessoa. Não te conheço muito bem de pessoa, mas acredito que sejas uma boa pessoa e de sucesso. Isso aí já é questionável. Estou a brincar. Em termos profissionais, o meu maior hábito de sucesso eu acho que desenvolvi no final da minha carreira no ginásio e no início da minha carreira como treinador exclusivamente online, que foi tipo, ok, principalmente quando estás na tua fase de grind, em que tipo, tens de fazer acontecer, porque tipo, não tens outra hipótese. É ganhar a capacidade de teres aquela disciplina de, mesmo que não apeteça, mesmo que não tenhas um tema na cabeça, tipo isto falando do meu caso em que temos um trabalho mais criativo, mesmo que não apeteça, faz. Pode ser uma porcaria e tipo, se calhar 20% do que tu vais fazer é uma porcaria e tipo, e fazes um post e achas que não vai bater e metes o post e não bate e tem tipo 50 likes, quando os teus posts normais têm 500, 600, e acontece. Todos temos um dia mau, mas na realidade se não tomares ação, se tu nunca te expuseres, as pessoas não vão saber que tu tens um produto para vender e as pessoas não vão comprar o teu trabalho. Portanto, principalmente, e aqui só posso dar conselhos da minha área profissional, porque é o que eu faço, não tenho outras experiências, mas se querem lançar online, têm de se dedicar, têm de fazer, quer vos apeteça, quer não,
têm de se dar a conhecer às pessoas, têm de mostrar à pessoa que tem o serviço, não podem ter medo de vender, e têm de, sobretudo, mostrar às pessoas que se importam. Não basta fazer conteúdo do tipo, olha, este é o meu serviço, comprem, porque há tipo mais 5.000 pessoas a fazer o mesmo. Tem que ser tipo, olha, eu adiciono valor desta forma, é isto que eu faço, é assim que eu te posso ajudar. Tipo, coisas simples como alguém fala contigo e pede-te um conselho, pá, tenta dar esse conselho. Eu sei que quando chegamos a certo nível de alcance, e eu agora estou um bocadinho nessa fase, tipo, se eu tiver, sou capaz de ter tipo 200 mensagens num dia, 200 pessoas diferentes, não em todos os dias, mas em dias mais concorridos, pá, eu tento sempre responder a toda a gente, mas não é fácil, há situações em que não consigo fazer, mas tentar responder às pessoas, principalmente enquanto estás naquela fase, tipo, começar a ser conhecido e começar a ter os teus primeiros clientes, tentar interagir com outros profissionais da área, porque vais sempre aprender com eles e porque o networking é sempre boa ideia, porque há alguém que a pessoa não quer treinar ou tipo, não se encaixa com os objetivos dele, que pode encaixar com os teus e pode ser tipo, mais um cliente que tu tens e que ao início é algo que é muito importante. Mas na realidade, se tu ficares na tua zona de conforto e nunca te expuseres, as pessoas não vão saber que tu existes e não te vão comprar e vais ter de fazer outro tipo de trabalho. Por mais que sejamos introvertidos, e eu considero-me uma pessoa introvertida, já fui mais, tipo, agora consigo expor-me com relativa facilidade porque tenho prática nisso, mas por mais que se considerem introvertidos, se querem fazer vida disto, é um pré-requisito. É tipo, put yourself out there, apresenta uma boa imagem tua, apresenta algo com que as pessoas se relacionem e mostra-lhes como é que podes acrescentar valor à vida delas e depois o processo acontece. Claro que tens outras pessoas que são mais especializadas em vendas, que te podem dar outras técnicas que podem ajudar, mas eu, não estando por dentro da parte das vendas, estando mesmo só focado nos princípios, porque para mim até agora os princípios das vendas foram mais que suficientes. Os princípios são estes, é tipo, ajuda as pessoas, dá, e quanto mais deres, se for mesmo de qualidade, em princípio o trabalho depois vai-te recompensar. Se recompensa sempre, não, se vais ter fases piores, se vais perder às vezes 2 ou 3 clientes e começas a ficar apertado, também faz parte do processo, aguenta. Você passar por isso, basicamente. Consegues-nos dizer agora em questão de atleta, um bocado de hábito / mindset que tu tenhas? Eu como atleta eu não sou o melhor exemplo, porque eu sei que existem atletas que não têm grande motivação para treinar e que têm que ir na base da disciplina e tudo mais. Eu sou um gajo hiper motivado, eu adoro treinar, eu sou das únicas pessoas que eu conheço mais algumas, claro, mas tipo, em muita gente que eu conheço, eu sou das únicas pessoas que conseguem treinar de forma consistente, sozinho, em casa, anos após anos após anos, porque tipo, eu adoro isto. Portanto, eu não sou a melhor pessoa para dar exemplos neste caso, porque sei que há pessoas que de facto têm que utilizar estratégias para se conseguirem motivar, e tipo, eu tento fazer isso com os meus clientes, eu tento adaptar os treinos o melhor possível, tento tornar os treinos prazerosos, e como treinador isto é essencial, mas sei de facto que existem pessoas que têm mais facilidade em relacionarem-se com o cliente neste aspecto do que eu, porque pá, eu, infelizmente ou felizmente como atleta, eu sou hiper motivado para treinar e eu adoro mesmo. Nas horas que passo no ginásio, por mim, treinava 7 dias por semana e treinava 4 horas por dia. Vê se não queres powerlifter então, para treinar 4 horas por semana. 4 horas por dia. Mauro, acho que vamos finalizar aqui o episódio. Também já vemos um excelente bom episódio. Mauro, muito obrigado por teres vindo cá, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua honestidade e a tua exposição em questão destas experiências e mesmo pelas um bocadinho das dificuldades, como também agora falaste na parte final dos teus hábitos de sucesso. Muito obrigado e um grande abraço e espero te ver-te aqui outro dia. André, muito obrigado pelo convite. Se ainda não me seguem, @FranklinLifts, malta, não é Frank Limits, não é outra coisa qualquer, já estou farto, até Frank Milfs já me chamaram. É Franklin, KLM, eu sei que é um nome complicado, mas Frank, eu queria colocar Frank Lifts,
mas já estava ocupado porque é um nome óbvio, portanto teve que ser mesmo o meu segundo nome, que é Franklin Lifts. Pá, se não procurem Mauro Frank e alguma Eu coisa. deixo ali o teu link, não te preocupes. Olha, grande abraço e mais uma vez, obrigado. Obrigado.